Olá, eu sou José Carlos Machado e tenho trazido aqui temas sobre o desenvolvimento infantil. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que me é muito solicitado. Muitas pessoas, os pais, ficam preocupados, os professores também questionam sobre qual a idade ideal para a criança receber conceitos. Ou seja, qual a idade para ela ser alfabetizada. Se você passa por isso, se você tem essa preocupação, talvez seja interessante acompanhar para a gente falar alguma coisa sobre isso. A criança muito pequena, até os 6, 7 anos, ela vive num mundo de muita fantasia. Isso é muito importante para a criança. A criança é um ser imitador, ela imita tudo aquilo que está à sua volta. Na verdade, as crianças nessa idade, o mundo, tudo aquilo que está ao seu redor, ela recebe de uma maneira sensorial. Ou seja, ela reage o tempo todo com esse mundo. Brinca, fica na fantasia, ela não tem muita paciência de ficar sentadinha e ouvir conceitos. Essa necessidade vai ser muito imperiosa para ela no futuro, para ela sentar e ouvir conceitos e começar a receber a alfabetização. Então, talvez não seja tão interessante assim que uma criança muito pequenininha, antes dessa idade, receba esses conceitos, que para ela são coisas que ela não tem a mínima capacidade de abstrair, a mínima capacidade de compreender. Isso é muito importante. A gente às vezes percebe que os pais eles gostariam muito numa projeção que as crianças soubessem e já tivessem os conceitos. Mas a gente sempre fica questionando uma coisa para os pais. Afinal de contas, quem é que precisaria isso? Seriam os pais ou seriam as crianças? Às vezes isso é uma projeção dos pais. Pode-se esperar um pouco mais para as crianças receberem esses conceitos. Até sobre o ponto de vista temporal, a criança não tem entendimento. Ela não percebe, por exemplo, a criança ela vai numa festa, vai na casa da vovó, ela não sabe que isso vai acontecer no final da semana. Ela talvez pergunte insistentemente para a mãe: quando que vamos na casa da vovó? Quando que vamos na casa da vovó? Não adianta para uma criança pequena falar assim: falta 5 dias, faltam 6 dias, faltam 4 dias. Ela não tem capacidade de abstrair sobre isso. Então, talvez para uma criança pequena, aí é uma dica, a gente pode falar: falta tudo isso de tempo para ir na casa da vovó. Isso vai diminuindo aos pouquinhos. Isso tem um entendimento bastante interessante e é compreendido por ela. Talvez a gente colocar conceitos muito rígidos, trazer racionalidades para uma criança pequena, a gente não contribui em nada para que ela consiga absorver do mundo coisas que ela vai ter tempo para isso. Uma dica interessante é que a gente sabe quando a criança tem uma possibilidade, quando ela já começa a ter uma paciência de ficar sentada e desenhando durante algum tempo. Com isso, quando ela ouvir os conceitos, ela pode ficar sentadinha no seu canto e ouvir aquilo que a professora fala. Isso aparece em torno dos 6 a 7 anos. O próprio corpo se transforma. Os dentes de leite começam a dar lugar aos dentes definitivos. A criança consegue ficar atenta a algumas explicações que a gente dá. Outra coisa que é muito significativa e é uma dica importante: a criança tem que ter uma maturidade neurológica. Ela sai daquele tato mais protopático, que é um tato mais grosseiro, para o mais epicrítico. Ou seja, ela tem que saber abotoar os botões, de cima para baixo e de baixo para cima. Ela deve saber dar o seu nozinho no sapato. Isso tudo é muito importante. Isso tudo ajuda muito a criança a ter essa capacidade. A gente prepara a criança para ela ser alfabetizada quando ela começa a conquistar esses detalhes. Isso é uma dica importante. Perceba se o seu filho já tem essa capacidade. Se ele tem essa capacidade de abotoar os botões de cima para baixo, às vezes a gente fala assim, de olhos fechados, vamos ver se você consegue. Essas brincadeiras de dar o nó no sapato, andar
no meio-fio, andar com um pé na frente do outro, pular a amarelinha, andar numa perna só. Essas são conquistas muito importantes. As crianças precisam conquistar isso antes de aprenderem a ler e escrever. Meu nome é José Carlos Machado, eu tenho trazido aqui temas ligados ao desenvolvimento infantil. Se você gostou, se quiser contribuir, mande uma notícia para mim, mande uma pergunta, mande uma informação, mande uma dúvida, vou gostar de saber. Continue me seguindo no YouTube e também no Facebook. Até lá, um abraço.